A gente conversa agora com Cristiano Zanin Martins, que é advogado do ex-presidente Lula. Zanin, um prazer recebê-lo, tudo bom? Boa noite, Thalita. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Zanin, eu queria que você explicasse para a gente quais os efeitos imediatos dessas decisões. Bom, essas decisões tomadas na última terça-feira pelo Supremo, de fato, são muito importantes, porque são requerimentos que nós, da defesa técnica do presidente Lula, estamos fazendo há muito tempo. Em primeiro lugar, para nos dar acesso a arquivos que até então foram mantidos em sigilo absoluto lá pela Lava Jato de Curitiba. E, em segundo lugar, uma outra decisão que determinou a retirada da delação premiada do ex-ministro Antônio Palocci, que havia sido juntada de ofício, sem nenhum pedido, pelo então juiz Sérgio Moro, 6 dias antes do primeiro turno das eleições presidenciais de 2018. Então, o Supremo, nessa oportunidade, primeiro reconheceu 2 atos ilegais praticados pela Lava Jato de Curitiba. E, em segundo lugar, em relação a essa decisão específica que envolve a delação premiada do ex-ministro Palocci, reconheceu também um viés político na atuação do ex-juiz Sérgio Moro, tal como nós sempre sustentamos. Zanin, boa noite. Boa noite. Zanin, conforme a Thalita já adiantou aqui, está nas mãos agora da segunda turma do STF o pedido feito pela defesa do ex-presidente Lula sobre a suspensão do ex-juiz Sérgio Moro na Operação Lava Jato, né? E a gente sabe que, caso seja julgado procedente, teríamos então a anulação de todos os atos praticados por Moro contra o Lula. Qual que é a sua expectativa nesse processo, que deve se encerrar em breve e pode aí devolver os direitos políticos do ex-presidente, Zanin? De fato, esse processo envolvendo a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, ele está pendente de julgamento no Supremo desde novembro de 2018. Nós percorremos todas as instâncias arguindo essa suspeição, mostrando que o então juiz Sérgio Moro não tinha a necessária equidistância das partes. Ao contrário, ele jogava no time da acusação, contra a defesa e jamais permitiu um julgamento justo, imparcial e independente para o presidente Lula. Então, nós percorremos todas as instâncias e chegamos em 2018 ao Supremo e, desde então, estamos aguardando este julgamento. Nós não temos ainda uma data formalmente marcada, mas temos a expectativa de que o julgamento possa ocorrer num futuro próximo. Gilmar Mendes, inclusive, deu declarações sobre isso nesses últimos dias, né, Zanin? Primeiro, ele tinha dito que queria que fosse uma discussão presencial, ou seja, após esse momento de pandemia. Parece que agora, nesses últimos dias, ele disse que é a questão mais imediata que a segunda turma deve julgar nesse mês, ou agora nos próximos meses. Você avalia que deveria ser julgado mesmo dessa forma virtual por conta da pandemia, ou faz algum sentido esperar para que seja um julgamento presencial? Thalita, são algumas questões que deverão ser levadas em consideração, possivelmente. É evidente que nós, advogados, não temos o controle da pauta do Supremo, mas é preciso, de um lado, levar em consideração que o presidente Lula ficou preso ilegalmente por 580 dias e tem uma decisão condenatória absolutamente ilegal que foi proferida por um juiz parcial e que necessita, o quanto antes, ser revista, ser analisada pelo Supremo Tribunal Federal. E, de outro lado, evidentemente que existem algumas ponderações feitas pelo próprio ministro Gilmar Mendes, a quem cabe levar a julgamento esse habeas corpus, uma vez que ele pediu vista do processo lá em 2018. O ministro Gilmar tem dito que
gostaria de levar para um debate presencial na segunda turma do Supremo. Só que temos a questão da pandemia, evidentemente, não há uma data ainda específica de quando o Supremo voltará a ter sessões presenciais, e existe aí um outro fato, que é a aposentadoria do ministro decano do Supremo, o ministro Celso de Mello, que ocorrerá em novembro deste ano. Então, são fatores que, evidentemente, serão analisados pelo Supremo para marcar esse julgamento, seja ele presencial, seja ele por meio de videoconferência. Agora, Zanin, até para a gente poder aqui esclarecer essas irregularidades cometidas pelo ex-juiz Sérgio Moro contra o Lula, tem muita gente dizendo que a sentença dele foi analisada e confirmada também em segunda instância, né? Eu gostaria que você comentasse aqui para a gente essa questão que teve a pena do ex-presidente, inclusive agravada, né? Na sua opinião, quais foram os erros cometidos pela turma do TRF4 e se você acredita também que esses magistrados estão sob suspensão também. Esse é um ponto muito importante de ser analisado, porque me parece que é o único ponto de apoio do juiz Sérgio Moro para tentar defender a sua posição. Veja, nós levamos ao Supremo inúmeros fatos que mostram que o juiz Sérgio Moro não teve uma atuação imparcial em relação ao presidente Lula. Eu posso aqui relembrar alguns dos fundamentos. Primeiro, ele interceptou os nossos telefones, os telefones dos advogados de defesa. Então, aquilo que nós conversávamos sobre a estratégia, as minhas conversas com o presidente Lula, tudo isso era ouvido em tempo real pelo então juiz Sérgio Moro, pelos procuradores da Lava Jato, o que é impensável. Isso é um atentado contra conquistas civilizatórias. O juiz Moro também proferiu inúmeras decisões ilegais ao longo do processo, fez aquela condução coercitiva ilegal do presidente Lula, num determinado momento impediu até mesmo o cumprimento de uma decisão que havia sido proferida por um desembargador do TRF da 4ª Região, determinando a soltura do presidente Lula, e depois, tendo impedido o presidente Lula de participar das eleições presidenciais de 2018, por meio de uma decisão condenatória ilegal, ele foi participar do governo do presidente Bolsonaro, deixando claro que ele sempre teve uma posição política. Ficou por 16 meses no governo do presidente Bolsonaro e agora, segundo a imprensa, está pavimentando uma candidatura presidencial. É evidente que esse cenário todo mostra que o então juiz Sérgio Moro jamais agiu como um juiz imparcial. Ele agia como um juiz que tinha interesse político em relação aos processos do presidente Lula que ele estava julgando. Há essa argumentação de que as decisões dele teriam sido analisadas por outras instâncias. Só que eu vejo isso como uma falácia, porque o processo foi conduzido pelo juiz Moro. Antes mesmo da existência do processo, ele conduziu investigações, ele dava dica para os procuradores, ele indicava provas que os procuradores teriam que buscar, e depois foi ele quem ouviu as testemunhas do processo, quem analisou e indeferiu todos os pedidos, praticamente, que nós da defesa fizemos. Enfim, aquilo que chegou às instâncias superiores é um processo que foi dirigido de forma parcial pelo juiz Moro. O TRF da 4ª Região fez uma análise do material que foi encaminhado pelo juiz Moro e depois o STJ também fez uma análise em cima desse material. E é preciso sempre lembrar que o STJ não reexamina fatos, ou seja, aqueles fatos que foram colocados ou deixados de serem levados ao processo tiveram um impacto fundamental nos julgamentos ocorridos nas instâncias superiores. Então, diante desse cenário, nós não temos dúvida de que a atuação parcial do juiz Moro comprometeu todo o processo e que há elementos de sobra
para que o Supremo venha a reconhecer a suspeição do então juiz Sérgio Moro e, por força de lei, declare a nulidade de todos os processos que foram conduzidos ou julgados pelo então juiz Sérgio Moro em relação ao presidente Lula, para que esses processos voltem para uma etapa inicial e possam ser julgados por um juiz imparcial que irá analisar as provas de inocência que nós levamos a esses processos e certamente deverá absolver o presidente Lula. Zanin, eu queria que você trouxesse detalhes sobre a importância do acesso a esse acordo com a Odebrecht, acesso que a defesa vai ter a partir de agora. O que a gente sabe é que esse acordo, inclusive, inclui documentos dos Estados Unidos e da Suíça. E já há algum tempo há denúncias e críticas em relação à possível participação e interferência dos Estados Unidos nesse processo. O que esse material, esse acordo, pode trazer de novo? Thalita, eu acho que é importante esclarecer, em primeiro lugar, que essa participação, sobretudo de autoridades norte-americanas, ela já está comprovada por nós. Nós temos, inclusive, um vídeo que foi levado em 2018 aos processos, que é um vídeo gravado nos Estados Unidos, uma reunião pública feita por um promotor dos Estados Unidos, uma semana após o juiz Moro ter condenado o presidente Lula, no caso chamado do triplex, e o procurador dos Estados Unidos estava, naquele momento, comemorando esta sentença. Ele admitiu publicamente que o Departamento de Justiça, uma espécie de procuradoria dos Estados Unidos, havia participado informalmente e fora dos canais oficiais para ajudar a Lava Jato a construir as acusações contra o presidente Lula e para que o processo chegasse a essa condenação ilegal do presidente Lula. Então, essa participação de autoridades americanas fora dos canais oficiais, ela já está devidamente comprovada. E, portanto, esse também é um dos graves vícios desse processo, porque qualquer participação de autoridades estrangeiras na troca de informações e provas no processo penal deve seguir um rito previsto na lei. Aliás, existe um acordo que foi firmado entre o Brasil e os Estados Unidos em matéria de cooperação penal, é um acordo de 2001, foi promulgado pelo então presidente Fernando Henrique em 2001, que prevê que todas essas cooperações entre Brasil e Estados Unidos devem ser por escrito e devem passar pelo Ministério da Justiça. E nada disso aconteceu. Em relação especificamente a esse acordo de leniência, que foi objeto da decisão proferida na última terça-feira pelo Supremo, esse é um acordo que foi firmado pela Odebrecht com a Lava Jato de Curitiba, com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e com o Procurador-Geral da Suíça. Então, é um acordo que envolve não só a Lava Jato, como outros dois países. E é um acordo que foi mantido em segredo absoluto até o presente momento, naquilo que diz respeito aos documentos, às perícias feitas, dentre outras coisas. E, evidentemente, que você não pode ter no processo penal um material que possa servir para a acusação, para o Ministério Público utilizar e que a defesa não tem acesso. Mas, infelizmente, foi isso o que aconteceu. Nós tentamos esse acesso ao longo de anos e não conseguimos. Mas agora, felizmente, o Supremo reconheceu esse direito e nós possivelmente teremos acesso aí num futuro próximo aos autos desse acordo de leniência e poderemos verificar o porquê que a Lava Jato quis esconder esse material durante tanto tempo. Agora, Zanin, vale a gente comentar aqui também que o ex-presidente Lula ele vem sendo absolvido em todas as ações que correm longe
da turma de Curitiba, né? O Lula já foi absolvido na ação que ficou conhecida como Quadrilhão do PT, também obteve vitória no processo que era acusado em Brasília por obstrução de justiça e teve denúncia rejeitada na ação aqui de São Paulo que envolvia o seu irmão, o Frei Chico, né? É curioso que ele tenha sido condenado somente em Curitiba, não, Zanin? Eu diria que é algo que nós já dizíamos desde 2016. Lá na Lava Jato de Curitiba, jamais houve um processo, uma análise de provas. Ao contrário, o processo sempre serviu na Lava Jato de Curitiba para tentar formalizar condenações que já estavam pré-definidas, pré-estabelecidas contra o presidente Lula, com o objetivo, claro, de retirá-lo das eleições presidenciais de 2018 e também de macular o seu legado, a sua reputação, a sua imagem. Então, jamais houve um processo efetivamente lá na Lava Jato de Curitiba. As condenações já haviam sido pré-definidas, pré-estabelecidas, e nós dissemos isso em 2016, quando levamos ao Comitê de Direitos Humanos da ONU aquele comunicado individual em favor do presidente Lula. E a situação que você bem colocou, ela apenas reforça esse cenário, né, de absoluta ausência, inobservância do devido processo legal, de um processo justo, de uma justiça independente, imparcial em Curitiba, uma vez que em todos os processos fora da Lava Jato de Curitiba, em que o presidente Lula foi julgado até o presente momento, ou a acusação foi sumariamente rejeitada, ou ele foi absolvido e sequer houve recurso do Ministério Público. Essas decisões absolutórias transitaram em julgado, se tornaram definitivas. Inclusive, nesse processo que você mencionou, que é aquele que ficou chamado como quadrilhão do PT, que era a base das acusações feitas contra o presidente Lula na Lava Jato de Curitiba. Então, é um verdadeiro paradoxo que essa ação tenha sido julgada improcedente, o presidente Lula tenha sido absolvido, o próprio Ministério Público Federal de Brasília concordou com a absolvição do presidente Lula e, embora esta seja a base das ações de Curitiba, lá em Curitiba os processos subsistem e nós estamos discutindo aquela condenação ou as condenações que foram impostas contra o presidente Lula. Mas os elementos que nós temos, seja em relação às nulidades do processo, seja em relação às provas de inocência que nós fizemos, nos mostram a força jurídica dos nossos fundamentos, dos nossos argumentos e nos dá a expectativa de poder reverter essas decisões condenatórias da Lava Jato de Curitiba. Zanin, deixa eu trazer alguns comentários e até perguntas do pessoal que acompanha pelas redes sociais. Eu sempre peço para o pessoal mandar pergunta, sugestão aqui, e eles mandaram, então eu vou passar para você. Primeiro, a Helena Manzano tinha me pedido para perguntar sobre a atuação dos Estados Unidos no processo do Lula. Acho que o Zanin já respondeu sobre isso, foi super claro, né, sobre essa questão, então vou trazer a questão do Sérgio Abujanra Misael. Ele pergunta assim, Zanin, como solicitar ao STF que esse habeas corpus seja pautado quanto antes? Como que a gente pode ajudar? Ele pergunta. E o Thales Estocco pergunta assim, há possibilidade da atuação imparcial de Sérgio Moro levar a algum tipo de condenação do ex-juiz e ex-ministro, Zanin? Bom, as perguntas são bastante pertinentes. Nós temos levado ao Supremo já alguns pedidos mostrando que o habeas corpus, que envolve a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, ele deve ser julgado com prioridade. Por quê? Em primeiro lugar, existe uma prioridade legal. O paciente, a pessoa que está sofrendo constrangimento ilegal, que é o presidente Lula, é maior de 70 anos. Então, a própria lei dá a esse processo uma prioridade na sua tramitação.
Em segundo lugar, também existe uma prioridade regimental, porque trata-se de um habeas corpus que já teve o julgamento do mérito iniciado lá em dezembro de 2018. Então, naquele momento, depois da minha sustentação oral no Supremo, o ministro Gilmar Mendes pediu vista desse habeas corpus para melhor análise. Então, essa também é uma situação que indica a existência de uma prioridade. Nós já fizemos os pedidos para que essas prioridades sejam observadas e por isso que temos a expectativa de que, num futuro próximo, o habeas corpus possa ser julgado. A questão de punição, existe uma esfera, né, que analisa a conduta dos juízes e procuradores, que é uma esfera chamada correicional. Ao longo dos processos da Lava Jato de Curitiba, nós, algumas vezes, acionamos essa esfera, seja no Conselho Nacional do Ministério Público, em relação aos procuradores da Lava Jato, seja em relação ao Conselho Nacional de Justiça, no que tange às condutas do então juiz Sérgio Moro. E esses procedimentos estão lá, estão aguardando o julgamento. Alguns deles, inclusive, como é o caso do PowerPoint, corre o risco de prescrever, corre o risco de sequer ter o mérito analisado diante do transcurso do tempo. Mas, enfim, nós esperamos que esses procedimentos na esfera correcional também sejam julgados por esses órgãos. Mas o nosso foco, evidentemente, é o julgamento do habeas corpus e, uma vez reconhecida a suspeição, que nós temos realmente a expectativa, diante da força jurídica dos nossos argumentos, esperamos que os processos da Lava Jato de Curitiba que envolvem o presidente Lula, isso é muito importante salientar, é um habeas corpus específico para o caso do presidente Lula. Então, nós esperamos que, uma vez reconhecida a suspeição do então juiz Sérgio Moro, que o Supremo decrete a nulidade dos processos que envolvem o presidente Lula e que foram conduzidos ou julgados pelo então juiz Moro, para que eles voltem a uma etapa inicial, a fim de que as provas de inocência que nós apresentamos sejam analisadas por um juiz imparcial e para que o presidente Lula seja absolvido das acusações que lhe foram indevidamente dirigidas pela Lava Jato de Curitiba. Zanin, no livro das suspeições lançado recentemente pelo grupo Prerrogativas, a jurista Carol Proner assinou o artigo "Quando a parcialidade é extraterritorial, tudo se explica". E ela encerra esse texto dizendo que o fim da Lava Jato é uma demanda de soberania nacional. Você concorda com a avaliação da jurista, Zanin? A questão, nós de longa data apontamos essa questão da participação de autoridades estrangeiras cooperando ilegalmente ou informalmente com os procuradores da Lava Jato de Curitiba. Desde 2016, já nas audiências, nós tínhamos naquele momento uma suspeita e por isso levamos algumas perguntas a testemunhas e delatores sobre esse tema e verificamos que o então juiz Sérgio Moro indeferia todas essas perguntas, ele não permitia que essas questões fossem levadas ou debatidas no processo, até que nós conseguimos o vídeo que eu já mencionei, que é uma prova cabal, uma prova irrefutável da participação informal de autoridades americanas em cooperação com a Lava Jato fora dos canais oficiais. Eu acho que é sempre importante também lembrar, e nós temos dito isso com alguma frequência, que os Estados Unidos não só tiveram essa interferência no caso do presidente Lula, mas também buscaram drenar recursos de empresas brasileiras por meio da aplicação de uma lei americana aqui no Brasil contra empresas brasileiras, que serviu para levar ao Tesouro norte-americano
quantias elevadíssimas e que tiveram uma parte, né, com o retorno ao Brasil na tentativa de construir aquela fundação de 2,5 bi de reais. Mas realmente a atuação das autoridades estrangeiras, nesse caso, sobretudo das autoridades norte-americanas, demandam uma análise mais ampla, porque houve efetivamente um grande prejuízo ao nosso país. Tivemos, né, até mesmo uma eleição presidencial que foi afetada por esses processos, e também tivemos aqui consequências econômicas muito graves e um certo comprometimento da própria soberania nacional. Zanin, deixa eu fazer uma última, juro que é a última, porque a gente até extrapolou o período combinado com o Zanin. Em relação ao Conselho Nacional do Ministério Público e as ações sobre Deltan Dallagnol, o procurador, porque parece que o CNMP já adiou 40 vezes esse julgamento do pedido de providências, que foi ajuizado pelo ex-presidente Lula por conta do PowerPoint, né? E agora, esse processo prescreve, parece que agora no dia 13 de setembro, então falta pouco tempo. Se eu não me engano também, o CNMP tinha pautado essa discussão agora para o dia 18 de agosto. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa atuação, esse julgamento que deve acontecer no Conselho Nacional do Ministério Público e a necessidade, a importância de se discutir, de fato, a atuação desse procurador, Deltan Dallagnol, que é da Força Tarefa da Lava Jato, né? Exato. Esse é um pedido, é um dos pedidos de providência que, ao longo dos processos envolvendo o presidente Lula, nós levamos ao Conselho Nacional do Ministério Público para que a conduta dos procuradores da Lava Jato fosse analisada à luz de critérios correcionais. Então, paralelamente aos recursos apresentados buscando, né, a reversão das ilegalidades praticadas contra o presidente Lula, nós também pedimos que o Conselho Nacional do Ministério Público fizesse essas análises à luz de um critério correcional. Ocorre que parte fundamental desses pedidos de providências não foram até hoje julgados. Por exemplo, esse pedido específico que envolve o caso do PowerPoint, nós levamos ao Conselho Nacional do Ministério Público no dia seguinte à exibição daquele PowerPoint. O PowerPoint foi exibido no dia 14 de setembro de 2016 pelo procurador Deltan Dallagnol, junto com os membros da Força Tarefa da Lava Jato, e no dia seguinte, ou seja, no dia 15 de setembro de 2016, nós fizemos o protocolo de um pedido de providências junto ao Conselho Nacional do Ministério Público. E, até a presente data, esse pedido, assim como outros, não foram analisados. A lei prevê algumas faixas de prescrição que vão de 1 a 4 anos, dependendo do tipo de punição cabível, em tese, para eventuais desvios funcionais. Então, como nós estamos quase completando 4 anos desde o protocolo desse pedido específico, evidentemente que nós estamos aí próximos de uma prescrição. É até curioso porque os procuradores da Lava Jato se utilizam recorrentemente de uma campanha, né, dizendo que os acusados buscam se beneficiar de prescrição, quando nós vemos aí a possibilidade real dos procuradores da Lava Jato de Curitiba serem beneficiados por esse critério, o critério da prescrição. Aliás, recentemente, um procurador da Lava Jato de Curitiba que mandou colocar um outdoor lá com elogios à Lava Jato também foi beneficiado pela prescrição. Então, é importante nós termos presente esse quadro a fim de verificarmos o que é efetivamente verdade e o que é aquela campanha que a Lava Jato criou para tentar viabilizar os abusos que estava cometendo.
dentro daquele cenário de lawfare que nós temos falado desde 2016. Cristiano Zanin Martins, muito obrigada pela disponibilidade do seu tempo aqui para a gente, por trazer com tanta clareza todas essas explicações. Viu? Uma boa noite para você. Muito obrigada novamente.